Fala pessoal, Glaucio Fiorenzano aqui. Hoje eu tenho um tema que pega muita gente, a desistência. E quero falar também quando a desistência ela vira uma fuga. Tem muita gente que não consegue ser constante por causa da desistência. E como é um desistente, acaba entrando em fuga naquilo que Deus tem. Hoje eu vou de palavras, a gente vai entrar em um texto bíblico, a gente vai compreender como eu posso vencer isso, como eu posso vencer essa vontade, como eu posso realmente identificar que isso está crescendo no meu interior e como eu posso trabalhar para ser uma pessoa constante e não desistente. Então bora lá, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Se você puder agora, pega a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia para poder acompanhar. A gente vai começar por 1 Samuel 27. Eu vou ler o versículo 1 e a gente vai explorar primeiro o versículo 1, mas obviamente a gente vai um pouquinho mais adiante nesse texto. Vamos ao versículo 1. A palavra diz: Diz, porém, Davi em seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei na mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. Bom, a gente sabe que Davi aqui estava num tempo de extrema perseguição. Saul estava caçando Davi. Saul queria matar Davi, queria pegar Davi. E Davi estava já há algum tempo fugindo. O que aconteceu? Essa pressão da fuga, de fugir, de ter que se esconder, começou a gerar um cansaço em Davi. Então, a gente vai lidando com algumas oposições. Reparem, aconteceu isso com Davi e acontece com a gente. Quando a gente começa a lidar com algumas oposições, com algumas dificuldades, e é o tempo todo isso vai gerando uma pressão, essa pressão acaba atingindo o nosso coração, que foi o que aconteceu com Davi. Então ele disse em seu coração, né? Então ele quis fugir de Saul. Então ele quis ir para a terra dos filisteus. Repara uma coisa aqui, ele foi para a terra do inimigo, né? A gente sabia que os filisteus eram inimigo do povo de Deus, daqueles que Deus estava levantando, era inimigo de Israel. Ele foi para a terra do inimigo para se esconder. Ele achou que se ele fosse para a terra do inimigo, Saul ia parar de buscar ele, né? Saul ia temer e não ia entrar nessa terra. Mas qual é o problema? O problema é que parece que Davi esqueceu daquilo que ele foi ungido para ser. Em 1 Samuel 16, no versículo 13, Davi tinha sido ungido rei de Israel. Rei de Israel. Então parece que ele esqueceu o óleo, parece que ele esqueceu a promessa, a direção, parece que ele esqueceu aquilo que o profeta disse para ele, o profeta Samuel, porque ele simplesmente cansou. E olha o que ele disse: certamente eu perecerei na mão de Saul. O coração dele já não estava mais acreditando naquilo que foi profetizado para a vida dele. Então o que ele estava fazendo? Ele estava entrando na sua desistência. Por quê? Porque ele não acreditou mais. Tá aí um aspecto que muitas vezes pega a gente. Por causa da dificuldade, por causa daquilo que a gente não vê acontecendo, a gente começa a cansar de algumas guerras e a gente começa a desistir daquilo que a gente não deveria desistir. Esse aspecto é algo que eu tenho que observar. Se eu estou cansado dessas guerras, eu tenho que cuidar com aquilo que está sendo gerado no meu coração. Eu preciso proteger o meu coração para que eu não entre numa desistência, para que eu não entre em fuga. Se Deus falou que vai fazer, se Deus deu uma unção, se Deus deu uma direção, certamente isso vai acontecer. Então eu não posso duvidar. Nesse momento, o coração de Davi duvidou daquilo que Deus disse que ia acontecer na vida dele. Um ponto que é importante aqui também a gente considerar é que muita gente fala assim: Davi era segundo o coração de Deus, como se o coração de Davi fosse completamente aprovado, mas é uma interpretação errada. Davi era segundo o coração de Deus porque Saul foi escolha do povo e Davi foi escolha de Deus, então ele era segundo o coração de Deus, por causa da escolha de Deus, não por causa do coração de Davi. A prova disso está aqui, o coração dele aqui estava enganando ele, né? Estava levando ele aonde ele não deveria estar, e a gente vai entender um pouco mais ao entrar um pouco mais nesse texto. Olha o que Provérbios fala, Provérbio 4, versículo 23.
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, deixa eu te dar um conselho aqui. Quando você cansar das guerras ao redor, protege seu coração dessas guerras. Não deixa a guerra ditar o que você vai viver, sabe? Vai procurar em Deus as direções. Vai procurar no Senhor aquilo que você deve fazer e como você deve passar em meio a essas guerras. Então não decida, não deixa essas coisas te influenciarem, esses acontecimentos ruins te influenciarem. Lembre-se da promessa. Se Deus falou, Deus vai fazer. As pressões e as oposições da vida, elas podem revelar o que está dentro do nosso coração. Se no nosso coração tiver desistência, é desistência que a gente vai viver. Se no nosso coração tiver confiança em Deus, fé, é fé e confiança que a gente vai viver. Por isso que a gente tem que guardar o coração, aquilo que está sendo gerado aqui dentro. Então agora eu queria voltar para o texto, só que agora a gente vai a partir do versículo 2, a gente vai até o 4. 1 Samuel 27, versículo 2 até o 4. A palavra diz: Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estavam a Ax, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou com Ax em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Gisrelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. What? Repara uma coisa aqui. Davi foi para se esconder. Ele entrou em fuga. Ele cansou. Certamente eu vou perecer nas mãos de Saul. Ele foi para lá de uma maneira errada. Repara outra coisa. Davi não consultou a Deus para ter essa iniciativa. E ele vai para a terra do inimigo. Ele vai para Gate. E o que a palavra está dizendo no versículo 4? Saul, sendo avisado que Davi tinha ido para Gate, não achou mais em buscá-lo. Simplesmente Saul não foi mais atrás. Então, aparentemente, a fuga deu certo. Tá aí uma armadilha muito grande. Muito grande. Por quê? Porque às vezes a gente desiste de algo. No caso de Davi, ele estava desistindo até daquilo que Deus falou para ele, daquilo que Deus anunciou para ele, da promessa que Deus tinha para ele. Às vezes a gente entra numa desistência. E o pior é quando a desistência, ela encontra uma fuga e essa fuga acaba dando certo, né? E aí, Saul, ele simplesmente parou de procurar. Então a gente vai ver assim, poxa, ainda bem que eu parei de fazer isso, ainda bem que eu tive essa iniciativa, né? Ainda bem que eu desisti, porque agora parece que está melhor, eu estou em paz. Mas o problema é quando a perseguição é uma perseguição que tem a ver com propósito. O problema é quando aquilo que a gente está passando tem a ver com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque em meio às guerras, Deus vai trabalhando no nosso coração, Ele vai trabalhando no nosso caráter. Esse é o problema. Então, a perseguição de Saul era a perseguição de Deus para Davi, para melhorar Davi. Né? Perceba isso. Então, existem aspectos, guerras, dificuldades que existem para nos melhorar. E era o que Deus estava fazendo. Deus estava preparando Davi para aquilo que Davi deveria ser. E isso que Davi deveria entender. Quando a fuga dá certo, é um problema sério. Mas você vai ver aqui no texto que Davi passou, porque ela aparentemente dá certo. Mas chega um ponto que as coisas começam a vir à luz e Deus começa a te impulsionar para te tirar dali. Né? E você vai percebendo que dá certo até um certo ponto. Daqui a pouco, porque não é interesse de Deus te manter ali. Então começa a dar tudo errado de novo, para você entender que você está fora do seu propósito. Então vamos lá, vamos continuar entendendo aquilo que o texto está nos trazendo. Deixa eu te falar uma coisa que é importante. A verdadeira paz, ela não pode ser vivida dentro de uma mentira. E principalmente, ela não pode ser vivida fora dos propósitos de Deus. Então essa calmaria, tendo o aspecto de fuga ou de desistência, na realidade não é paz. Na realidade não é a paz verdadeira, não é legítima. Por quê? Porque está dentro de uma mentira. A paz, ela não encontra raiz no lugar de mentira. Então, é aquela coisa assim, estou em paz, mas não tem nada resolvido, meu irmão. Isso não é paz. Paz é quando as coisas estão resolvidas, principalmente em Deus. Você ter certeza que o que você está vivendo tem a ver com Deus. Quando eu entro numa paz que é fundamentada na verdade do que eu estou vivendo, que aquilo é uma verdade, e Deus está comigo nessa verdade, aí pronto. Essa é a verdadeira paz. Agora vamos entender
o aspecto espiritual daquilo que Davi escolheu entrar. Ax no hebraico significa irado. Para uma coisa, no lugar que aparentemente ele teve paz, ele faz uma aliança com a ira, né? Outro ponto, Gate era a cidade natal de Golias, né? Para você ter uma ideia. Como eu já falei aqui, era a terra dos filisteus, era a terra do inimigo. Então, ele estava com aliança com a ira dentro da terra do inimigo. Agora, Ziklag, que é a cidade que ele entrou, significa serpente, sinuosa, ondulada. Então ele estava com aliança com a ira, dentro de uma cidade que era a cidade até do inimigo. Aí ele foi para Ziklag. Ziklag no hebraico significa serpente. Olha o que estava sendo apontado dentro dessa história que Davi estava vivendo. Então, sempre que a gente entra numa desistência, uma fuga, ela vai ter consequência. A gente acaba fazendo alianças que a gente não deveria estar fazendo. A gente acaba entrando em territórios que a gente não deveria estar. Enfim, acaba comprometendo, inclusive, a nossa vida em Deus. Bom, eu citei Ziklag, que foi a cidade que Davi ganhou de Ax, né, que está lá no versículo 6, 1 Samuel 27, o texto que nós lemos, no versículo 6, você vê que essa é a cidade que Ax deu para ele. Agora, olha como Davi se enrolou. Ele estava completamente fora daquilo que Deus queria para ele. E aí ele começa a sustentar a decisão dele com mentira. Ele saía para a peleja, ele saía para a guerra, para guerrear com outros povos. Quando Ax perguntava para ele, ele dizia que tinha guerreado com o sul de Judá, para parecer que ele aborreceu Israel. Olha o que Ax disse, olha o que ele acreditou. Lá em 1 Samuel 27:12. Ax confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Ax chegou a acreditar que de fato ele estava guerreando, mas Davi ia para outro lugar, só que ele matava todo mundo para que ninguém entregasse ele. Então, assim, ele começou a se enrolar, lutar guerras que não era dele. Ele teve que sustentar a permanência dele ali com uma mentira. E é isso que vai acontecendo. Quando você sai do propósito, você entra numa espécie de mentira. Quando você sai do propósito que você está vivendo, não é verdadeiro diante de Deus. Então começa a entrar um monte de coisa e seu coração começa a ser atingido por coisas que talvez você nem gostaria de estar fazendo, como Davi e a mentira agora. A gente vai percebendo nesses lugares de fuga que algumas coisas vão entrando na nossa vida que não deveriam estar, mas que a gente já deveria ter vencido, porque a gente está sujeito, a gente está num território que a gente não deveria estar. A gente não está dentro daquilo que Deus realmente anunciou para que a gente vivesse. E a gente fica exposto. Então a gente começa a sofrer influências de coisas que a gente nem deveria estar sofrendo influência. Na realidade, se a gente estivesse dentro daquilo que Deus desejasse. Quando você entra numa terra que você não deveria estar, quando você sai do propósito de Deus, quando você realmente desiste de coisas que têm a ver com aquilo que Deus deseja e entra em fuga, aquilo que vai te sustentar nesse lugar, obviamente vai ser verdadeiro diante de Deus. Então você precisa perceber que você vai estar sujeito a um monte de coisa que vai surgir a partir daí. Então sai daí rapidinho e volta para onde você deveria estar. É melhor você continuar naquilo que aparentemente parece que não está dando certo agora, mas tem a ver com a promessa de Deus, do que você desistir daquilo que é promessa de Deus para viver o que aparentemente está certo aos teus olhos. É claro que você já deve ter entendido que eu estou trabalhando em alguns aspectos, algumas coisas que são geradas por causa da desistência e da fuga errada. Você já reparou isso. Agora eu quero entrar no aspecto da palavra de como Deus faz para nos resgatar disso, para nos tirar da desistência, para nos tirar da fuga. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 29, versículo do 3 ao 5. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? E disse Ax aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? Coisa alguma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muitos se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faz voltar este homem para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia este agradar a seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares?
Olha o que aconteceu aqui, gente. Os príncipes dos filisteus começaram a ficar meio com a pulga atrás da orelha porque Davi estava ali. E eles lembraram da canção que cantavam a respeito de Davi. O que estava acontecendo aqui? Deus estava usando a boca do inimigo, dos inimigos de Davi, para lembrar Davi da identidade que ele tinha em Deus e da força que ele tinha em Deus. Olha o que Deus faz. Deus entra ali, naquele lugar que Davi escolheu para viver, e pela boca dos inimigos relembra Davi a posição que ele deveria ter. Eu acredito que isso foi pegando Davi por dentro. Então eles ficaram com a pulga atrás da orelha. Ele falou, não, se Davi vai à guerra, imagine, vai se voltar contra nós, e aí a gente está tudo perdido. Então leva ele daqui. Estava morrendo de medo de Davi. Só que esse fato, para mim, fez com que Davi fosse lembrando da sua própria identidade e foi tirando Davi da ilusão que ele estava, que ele escolheu viver a partir de então. E outro ponto que é importante a gente trazer aqui é que depois que Davi é lembrado da sua identidade, logo em seguida Deus começa a trabalhar para tirar a ilusão de Davi. Davi foi para esse lugar porque estava passando por problema, estava cansado da perseguição de Saul. Aí ele vai, aparentemente começa a dar certo, só que aí num caminho já ele começa a se enrolar. Mas agora Deus tem que trabalhar na desilusão. Olha o que Deus faz com ele. Aí agora eu vou ler um texto que está em 1 Samuel 30, do 3 ao 6. Olha o que a palavra diz. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Giselita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Olha o que estava acontecendo aqui. Davi volta para a cidade que ele ganhou, de Ax. Chega lá, levaram as mulheres, levaram todo mundo cativo, levaram os filhos, tudo assolado, tudo destruído, e todo mundo foi levado cativo. Você imagina o coração dessa turma, de chorar até acabar as forças, como é que ficou? O que aconteceu aí? Davi começou a perder a liderança. Lembra que ele foi ungido rei de Israel? Pois é, agora as pessoas estavam querendo apedrejá-lo. É isso que acontece. Chega uma hora que você entra nesse campo da desistência e começa a querer fazer morada, desse campo a sua morada, esse lugar de fuga, chega uma hora que você começa a perder aquilo que Deus deu como autoridade. E isso começa a acontecer. Deus começa a tirar a ilusão de Davi. Davi começa a perceber as consequências. Então ele perdeu os seus e ele estava perdendo a liderança. Tem muita gente que perde, agora eu vou direcionar ao pai, à mãe, às vezes perde a sua casa, porque escolheu um lugar de desistência e de fuga daquilo que Deus queria que realizasse. Então, as pessoas da casa vão ser levadas cativas. Por quê? Porque a casa sai do propósito, as pessoas saem do propósito, Então acabam perdendo a sua casa. Isso é um aviso profético, é um aviso, é algo que eu preciso trazer como um aviso profético de Deus. E começou a perder os seus e com isso perder a liderança. Esses homens que eram fiéis a Davi agora estavam querendo apedrejar Davi. Quantos líderes perdem a unção, o óleo, o aspecto da liderança diante do povo porque simplesmente saíram do propósito, porque simplesmente escolheram viver num lugar de fuga, talvez atrás do seu próprio conforto, de se poupar de algumas dores que deveriam estar sendo geradas e curadas em Deus. Para se poupar um pouquinho, ele foge. E aí começa a desilusão, começa a dar tudo errado. Eu acredito que Davi começou a entender que estava pior agora do que antes. Que agora não era só ele sofrendo uma consequência, era gente inocente que estava com ele, que também estava sofrendo uma consequência bem mais drástica do que só a perseguição de Saul em si. Então provavelmente foi cair na ficha de Davi. Por isso que a palavra fala aqui no final do texto que a gente leu, todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Se a gente saltar lá, se a gente for para 1 Samuel 30, versículo 8, a palavra diz, então consultou Davi o Senhor dizendo, perseguirei eu
a essa tropa, alcançá-lo-ei, e lhe disse, olha o que Deus faz, olha a misericórdia de Deus. Persegue-a porque, de certo, alcançarás e tudo libertarás. Finalmente, Davi se rendeu e foi consultar o Senhor. Finalmente. Era o que ele deveria ter feito já desde o início da história, né? Finalmente ele foi orar ao Senhor. Então ele foi se fortalecer no Senhor. Quando ele viu que estava dando tudo errado, ele correu para o lugar certo. Até que enfim, né, Davi? Até que enfim. O Senhor foi e estendeu a sua misericórdia. Falou, olha, não só tu vai alcançar, mas eu vou te dar autoridade para você trazer tudo de volta. Então, deixa eu te dizer uma coisa, eu queria fechar esse vídeo com isso. Se você desistiu, se você entrou no lugar de fuga, se você tem sido um desistente, deixa eu te falar, se fortaleça no Senhor novamente, porque certamente Deus vai estender da sua misericórdia e Ele também vai te dizer, vai lá e traz tudo de volta. Ou seja, os sonhos que eu dei para você, a palavra que eu lancei sobre a sua vida, tudo isso vai se cumprir. Eu vou te dar a autoridade de volta para você resolver o que precisa ser resolvido para você voltar para o lugar que eu te chamei para viver. Guarda isso no seu coração, que em nome de Jesus você entenda que Deus é Deus misericordioso. E se Ele te deu uma palavra, é porque Ele conta com você, é porque Ele quer você fluindo de acordo com a palavra que Ele lançou na sua vida. E aí, esse vídeo foi bem para você? Então não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar tudo aquilo que a gente tem postado. Mais vídeos como esse vão surgir. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Não esquece também de comentar é muito legal, porque daí eu também vou podendo responder. De repente você tem ideia de alguma coisa que a gente possa gravar, coloca aí nos comentários que a gente vai estar respondendo, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.